Um bilionário ofereceu 100 milhões a um menino de rua se ele abrisse seu cofre impossível. Todos riram da proposta cruel. O que o garoto fez depois congelou as risadas para sempre. Ricardo Almeida bateu palmas com força enquanto apontava para o menino descalço que tremia na frente do cofre de titânio alemão. 100 milhões de reais, gritou com um sorriso que poderia congelar o inferno. Tudo seu se você conseguir abrir essa belezinha. E aí, ratinho de rua? Os 6 executivos que cercavam Ricardo explodiram em gargalhadas tão violentas que alguns precisaram segurar as barrigas. A cena era perfeita demais. Um garoto de 12 anos, com roupas tão rasgadas que os buracos revelavam sua pele suja, olhando para o cofre mais caro de São Paulo como se fosse um portal mágico caído do céu. Isso é melhor que televisão, berrou André Tavares, magnata do setor imobiliário de 47 anos, batendo na mesa executiva. Ricardo, você é um gênio da diversão. Será que ele sabe contar até 100? Debochou Marcelo Santos, herdeiro de império farmacêutico de 52 anos, inclinando-se com crueldade brilhando nos olhos. Que dirá entender o que são 100 milhões. Talvez pense que pode comer o dinheiro, acrescentou Paulo Ferreira, dono de construtora de 55 anos, provocando outra onda de risos brutais. Joana Silva, de 39 anos, segurava o cabo da vassoura com mãos que tremiam tão violentamente que a madeira batia ritmicamente contra o piso de mármore importado. Cada batida era como um tambor marcando sua humilhação absoluta. Era a funcionária da limpeza do edifício e havia cometido o erro imperdoável de trazer seu filho ao trabalho porque não tinha dinheiro para pagar alguém que cuidasse dele. Senhor Almeida, Joana murmurou, sua voz tão baixa que mal se ouvia sobre as gargalhadas. Por favor, a gente já vai embora. Meu filho não vai tocar em nada. Eu prometo que... Silêncio! Ricardo rugiu, sua voz cortando o ar como um chicote. Joana encolheu-se visivelmente, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Eu pedi para você falar. Durante 9 anos você limpou meus banheiros sem que eu dirigisse uma única palavra a você. E agora quer interromper minha reunião. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter peso físico. Joana baixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos, e deu um passo para trás até ficar quase colada na parede. Seu filho a observava com uma expressão que partia o coração. Uma mistura de dor, impotência e algo mais profundo que nenhum garoto de 12 anos deveria sentir. Ricardo Almeida, aos 55 anos, havia construído uma fortuna de 1,2 bilhão de reais, sendo implacável nos negócios e cruel com quem considerava inferior. Seu escritório no 43º andar era um monumento obsceno ao seu ego. Janelas do piso ao teto com vista panorâmica de São Paulo, móveis importados que custavam mais que carros de luxo e aquele cofre alemão que havia pago o equivalente ao salário de 12 anos de Joana. Mas o que Ricardo mais gostava não era sua riqueza. Era o poder que ela lhe dava para fazer exatamente isso. Lembrar pessoas pobres de qual era o lugar delas no mundo. Vem aqui, garoto, Ricardo ordenou com um gesto imperial. O menino olhou para sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, apesar das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Ele caminhou para frente com passos pequenos, seus pés descalços deixando marcas de sujeira no mármore italiano, que custava mais por metro quadrado do que tudo que sua família possuía. Sabe ler? Ricardo perguntou, agachando-se até ficar na altura dos olhos do garoto. Sei, senhor. O menino respondeu em voz baixa, mas firme. E sabe contar até 100? Sei, senhor. Perfeito. Ricardo se levantou com um sorriso que fez vários de seus sócios rirem antecipadamente. Então você entende o que significa 100 milhões de reais, certo? O menino assentiu devagar. Me diz com suas próprias palavras. Ricardo insistiu, cruzando os braços. O que são 100 milhões de reais para você? O garoto engoliu em seco, seus olhos se movendo brevemente para sua mãe antes de responder. É mais dinheiro do que a gente vai ver na vida inteira. Exato! Ricardo aplaudiu como se o menino tivesse dado a resposta certa num teste. É mais dinheiro do que você, sua mãe, seus filhos e os filhos dos seus filhos verão jamais.
É o tipo de dinheiro que separa gente como eu de gente como vocês. Ricardo, você está sendo cruel até para seus padrões, comentou Henrique Costa, investidor de 59 anos, embora seu sorriso indicasse que estava adorando o show. Não é crueldade, Henrique. É educação, Ricardo respondeu sem tirar os olhos do menino. Estou ensinando uma lição valiosa sobre o mundo real. Alguns nasceram para servir, outros para serem servidos. Alguns limpam, outros sujam, sabendo que alguém vai limpar. Virou-se para Joana, que estava tentando desesperadamente se tornar invisível contra a parede. Sua mãe, por exemplo. Sabe quanto ela ganha limpando banheiros? O menino balançou a cabeça negativamente. Conta para ele, Joana. Ricardo ordenou com crueldade calculada. Diz para seu filho quanto vale sua dignidade no mercado de trabalho. Joana abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas agora caíam como cachoeiras silenciosas, seu corpo tremendo com soluços que ela tentava conter. Não quer dizer? Ricardo pressionou, saboreando cada segundo de tortura psicológica. Tudo bem, eu conto. Sua mãe ganha em um mês inteiro o que eu gasto em uma única jantar com meus sócios. Fascinante como o mundo funciona, não é? Isso deveria estar sendo gravado. André riu pegando seu celular. Os caras do clube vão morrer de rir. Já estou gravando. Paulo mostrou seu dispositivo com uma risada maldosa. Isso vai direto para o grupo. Entretenimento garantido. O menino observava tudo com uma expressão que estava mudando gradualmente. A vergonha inicial estava sendo substituída por algo diferente, algo mais perigoso. Uma raiva fria e calculada que brilhava em seus olhos como brasas. Mas vamos voltar ao nosso jogo. Ricardo retornou sua atenção ao cofre, dando tapinhas no metal como se fosse um animal de estimação querido. Essa maravilha é um modelo alemão Schultz & Werner, importado direto de Berlim. Sabe quanto custou? O menino negou com a cabeça. 4 milhões de reais. Ricardo deixou o número flutuar no ar. Só o cofre custou mais do que sua mãe ganhará em 100 anos limpando meus banheiros. Tem tecnologia militar, scanners biométricos, códigos que mudam a cada hora. É absolutamente impossível de abrir sem a combinação correta. Então por que o senhor oferece dinheiro por algo impossível? O menino perguntou suavemente. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por um momento seu sorriso vacilou. O que você disse? Se é impossível abrir o cofre, então não tem risco do senhor ter que pagar os 100 milhões. O menino repetiu com uma lógica simples, mas devastadora. Então não é uma oferta de verdade. É só um jeito de rir da gente. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis. O garoto acabara de expor a crueldade fundamental do jogo de Ricardo com uma clareza brutal. Olha só, Marcelo riu, mas soava forçado. O moleque tem cérebro. Cérebro não serve de nada sem educação. Ricardo recuperou sua compostura, embora algo em sua voz tivesse perdido força. E educação custa dinheiro que gente como você não tem. Meu pai dizia o contrário, o menino respondeu, sua voz ainda suave, mas ganhando uma firmeza que surpreendeu todos. Seu pai? André debochou. E cadê seu pai agora? Ocupado demais para cuidar do próprio filho? Ele está morto, o menino disse sem emoção aparente. Mas Joana soltou um soluço engasgado que ecoou pela sala como um grito silencioso de dor. A palavra caiu sobre o escritório como uma bomba. Mesmo os executivos mais cínicos sentiram algo desconfortável se mexendo em seus estômagos. Haviam cruzado uma linha sem saber. Eu sinto muito, Ricardo murmurou, embora as palavras soassem vazias até para ele mesmo. Não sente. O menino o encarou diretamente com uma intensidade que fez Ricardo recuar involuntariamente. Se sentisse, não estaria fazendo isso. Garoto, cuidado com como você me fala, Ricardo advertiu, sentindo que o controle da situação estava escapando. Ou o quê? O menino perguntou com uma calma que era assustadora em alguém tão jovem. Vai demitir minha mãe? Tirar o trabalho que mal paga nossas contas? Nos fazer mais pobres do que já somos? Cada pergunta era como uma bofetada. Ricardo percebeu que havia subestimado completamente esse garoto. Tinha assumido que pobreza equivalia à estupidez. Meu pai era chaveiro. O menino continuou, caminhando lentamente em direção ao cofre. Trabalhava com fechaduras, cofres, sistemas de segurança.
Me ensinava sobre mecanismos e códigos enquanto trabalhava em casa. Dizia que cofres não são só metal e tecnologia, são psicologia. São sobre entender como as pessoas pensam. Os 6 executivos agora observavam em silêncio absoluto, fascinados apesar de si mesmos. E o que ele te ensinou sobre pessoas? Ricardo perguntou, embora parte dele já não quisesse ouvir a resposta. O menino colocou sua mão sobre a superfície fria do metal, seus dedos traçando o painel de controle digital com uma familiaridade estranha. Me ensinou que gente rica como o senhor compra os cofres mais caros não porque precisam da melhor segurança, mas porque querem provar que podem pagar a melhor segurança. É sobre ego, não sobre proteção. Isso é ridículo, Henrique protestou, mas sua voz carecia de convicção. É? O menino se virou para ele. Então me diga, Sr. Almeida, o que você guarda nesse cofre? Algo que realmente não pode se dar ao luxo de perder? Ou só coisas que comprou porque podia comprá-las? Ricardo sentiu como se cada palavra fosse um soco direto em sua alma, porque o garoto estava certo. Seu cofre continha joias que nunca usava, documentos que podiam ser replicados e dinheiro que era uma fração insignificante de sua fortuna total. Não guardava nada insubstituível. Meu pai dizia que pessoas confundem preço com valor. O menino continuou, sua voz ganhando uma autoridade que parecia impossível para sua idade. Vocês pagam milhões por coisas que não valem nada de verdade. E desprezam pessoas que valem tudo, mas não têm dinheiro para provar. Chega, Ricardo disse, mas sua voz saiu fraca. Não vim aqui para receber lições de filosofia de um garoto. Não, veio aqui para humilhar minha mãe e eu. O menino respondeu com uma honestidade brutal que cortava como faca. Veio aqui para nos lembrar que somos pobres e que o Senhor é rico. Veio aqui para se sentir superior. Mas o que não esperava era que eu soubesse algo que o Senhor não sabe. E o que você sabe que eu não sei? Ricardo perguntou com deboche, embora soasse menos seguro que antes. O menino sorriu pela primeira vez, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que tinha conhecimento antigo por trás dele, sabedoria que vinha do sofrimento. Sei abrir seu cofre. As 5 palavras caíram sobre o escritório como uma sentença de morte. Todos os executivos ficaram completamente imóveis, processando o impossível que acabavam de ouvir. Você está mentindo, Ricardo disse, mas havia um tremor em sua voz que traía sua incerteza. Quer que eu prove? O menino perguntou com a mesma calma inquebrantável. Isso é impossível! André explodiu. É um cofre de 4 milhões com tecnologia militar. Um moleque de rua não pode saber como abri-lo. Um moleque de rua? O menino repetiu, e pela primeira vez havia emoção real em sua voz. É isso que eu sou para vocês? Só um moleque de rua? Virou-se para sua mãe, que o observava com uma mistura de terror e orgulho que fazia seu rosto brilhar apesar das lágrimas. Mãe, o menino disse suavemente. Posso contar? Joana assentiu, incapaz de falar, mas comunicando tudo com seus olhos. O garoto respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu nome é Lucas Silva Moreira. Meu pai era Antônio Moreira, mestre chaveiro e especialista em sistemas de segurança durante 23 anos. Ele instalou sistemas de proteção em dezenas de empresas, treinou mais de 50 técnicos e escreveu 2 manuais que ainda são usados em cursos técnicos. A revelação atingiu como um raio. Paulo pegou seu celular imediatamente, procurando o nome. Seus olhos se arregalaram quando encontrou a informação. Meu Deus, murmurou. Antônio Moreira, o artigo de 3 anos atrás. Morreu em um acidente durante uma instalação na sede do Banco Paulista. Não foi um acidente, Lucas disse, sua voz quebrando pela primeira vez. Foi negligência. A empresa terceirizou o trabalho elétrico para quem cobrou mais barato. Houve um curto-circuito enquanto meu pai verificava os sistemas. Ele morreu na hora. Joana deslizou pela parede até ficar sentada no chão, soluçando abertamente agora. Toda a dignidade que ela tinha tentado manter se desmoronou. Depois que ele morreu, a empresa negou responsabilidade. Lucas continuou, lágrimas agora correndo por suas bochechas, mas sua voz se mantendo firme. Disseram que meu pai violou protocolos de segurança. Tiraram nossa pensão, nos despejaram do nosso apartamento. Minha mãe, que tinha sido professora,
Teve que largar tudo para cuidar de mim porque eu tinha pesadelos toda noite. E agora ela limpa banheiros? Marcelo murmurou, toda a zombaria anterior evaporando de sua voz. Agora ela limpa banheiros para homens que a tratam como se fosse invisível. Lucas assentiu. Para homens que nunca perguntaram o nome dela, que nunca quiseram saber que ela criou um filho sozinha durante 3 anos trabalhando em 4 empregos, que nunca souberam que antes ela ensinava literatura numa escola e que seus alunos a adoravam. Cada revelação era como uma camada de humanidade sendo restaurada a Joana, camada por camada, até que os executivos não pudessem mais vê-la como apenas a mulher da limpeza, mas como uma pessoa completa com história, dor e sacrifício. Meu pai me ensinou tudo sobre cofres porque queria que eu entendesse o trabalho dele. Lucas voltou sua atenção para o cofre alemão. Passávamos horas desmontando fechaduras, estudando mecanismos, aprendendo sobre vulnerabilidades de segurança. Era nosso tempo juntos. Colocou ambas as mãos sobre o painel de controle, seus dedos se movendo com uma familiaridade que falava de anos de prática. Esse modelo específico eu conheço bem. Meu pai instalou 2 desses em bancos antes de morrer. Me mostrou exatamente como funcionam. Então faça, Ricardo desafiou, embora sua voz tivesse perdido toda a arrogância anterior. Se realmente sabe, abra. Lucas balançou a cabeça devagar. Não vou abrir seu cofre, Sr. Almeida. Por que não? André perguntou com genuína confusão. Porque se eu abrir, vocês vão dizer que eu tive sorte, ou que trapaceei. Ou simplesmente vão mudar as regras do jogo como os ricos sempre fazem. Lucas respondeu com uma sabedoria que doía por vir de alguém tão jovem. Mas tem algo melhor que eu posso fazer. O quê? Ricardo perguntou, completamente cativado agora. Lucas sorriu, e dessa vez havia algo de vitória genuína na expressão. Posso dizer qual é o seu código de acesso. O silêncio que se seguiu era absoluto. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Isso é impossível, sussurrou. Ninguém conhece esse código além de mim. Nem está escrito em lugar nenhum. O código é 2885195, não é? Lucas perguntou com tranquilidade casual. Ricardo cambaleou para trás, seu rosto perdendo toda a cor. Os números eram exatos. Absolutamente exatos. Como? Foi tudo o que conseguiu murmurar. Porque todos os cofres Schultz & Werner vêm com um código mestre de fábrica que deveria ser mudado imediatamente após a instalação. Lucas explicou. Mas meu pai descobriu que 82% dos clientes nunca mudam. Só adicionam camadas de segurança em cima sem remover a vulnerabilidade original. E o código mestre é sempre o número de série de produção, invertido e multiplicado por um fator específico. Lucas continuou, apontando para uma placa pequena na base do cofre. Série SW595882. Invertido dá 2008-595. Esse é seu código principal. A explicação era tão técnica, tão precisa, tão impossível de ter sido inventada, que todos souberam instantaneamente que era verdade. Ricardo se deixou cair em sua cadeira, completamente destruído. Durante anos havia se gabado sobre seu cofre de 4 milhões. Havia sentido uma falsa segurança em sua tecnologia militar. E agora um garoto de 12 anos acabara de revelar que toda aquela segurança era uma ilusão. Mas espere, Lucas disse, caminhando até onde Ricardo estava sentado. Tem mais. Mais? Ricardo perguntou com voz oca. Sua pergunta de segurança de backup é: nome do seu primeiro carro. E a resposta que você programou é Porsche 989. Certo? Ricardo assentiu lentamente, incapaz de negar o inegável. Meu pai me ensinou que pessoas ricas sempre usam perguntas de segurança relacionadas com suas posses materiais mais valiosas. Lucas explicou. Nunca usam coisas sobre pessoas. O nome da mãe, o primeiro amor, onde nasceram. Porque no fundo, vocês valorizam coisas mais que pessoas. A acusação caiu sobre o escritório como um julgamento final. Os 6 executivos se encontraram olhando para o chão, incapazes de fazer contato visual com o garoto que acabara de expor algo fundamental sobre suas almas. Então, Sr. Almeida, Lucas disse, sua voz adquirindo um tom final. Aqui está minha proposta real.
Não quero seus 100 milhões de reais, mas quero que faça 3 coisas. Que coisas? Ricardo perguntou, sabendo que estava completamente derrotado. Primeiro, quero que minha mãe tenha um trabalho de verdade nessa empresa. Não limpando banheiros, mas usando seu verdadeiro talento. Ela pode ensinar, pode capacitar, pode fazer 1000 coisas mais importantes. Joana olhou para seu filho com olhos tão cheios de amor e assombro que brilhavam apesar das lágrimas. Segundo, quero que vocês criem um fundo educacional para filhos de funcionários. Não como caridade, mas como reconhecimento de que talento existe em todo lugar, não só em famílias ricas. Os executivos trocaram olhares. Era uma proposta que não podiam recusar sem parecerem monstros completos. E terceiro, Lucas fez uma pausa, saboreando o momento final. Quero que o senhor mude o código do seu cofre, porque agora eu sei. E se um garoto de 12 anos conseguiu descobrir, quão seguro o senhor acha que seu dinheiro realmente está? A revelação final atingiu como um martelo. Ricardo percebeu que seu símbolo de segurança e poder havia sido completamente comprometido, não por um ladrão profissional, mas por um menino que havia aprendido com seu pai falecido. Temos um acordo? Lucas estendeu sua mão pequena, mas firme. Ricardo olhou para a mão durante um longo momento. Sabia que apertá-la significaria admitir derrota, admitir que havia sido humilhado por alguém que tinha subestimado completamente. Mas também sabia que não tinha escolha. Apertou a mão do garoto. Temos um acordo, murmurou. Lucas assentiu, então caminhou até sua mãe e a ajudou a se levantar. Joana o abraçou com uma força que falava de 3 anos de dor, sacrifício e amor inquebrantável. Senhor Almeida, Lucas disse antes de sair, virando-se uma última vez. Meu pai costumava dizer que os melhores cofres não protegem dinheiro. Protegem as lições que aprendemos com nossos erros. Espero que o senhor aprenda bem essa lição. E com essas palavras finais, Lucas e Joana saíram do escritório, deixando para trás 6 homens ricos, que de repente se sentiam como os mais pobres do mundo. Ricardo olhou para seu cofre de 4 milhões e percebeu algo devastador. Havia gastado uma fortuna protegendo coisas que não importavam, enquanto tinha negligenciado proteger a única coisa que realmente valia alguma coisa: sua humanidade. O garoto pobre lhe havia dado a lição mais cara de sua vida. E não havia custado um único centavo. 4 dias depois do encontro que havia destruído seu ego, Ricardo Almeida se viu fazendo algo inimaginável. Esperando nervosamente na entrada do prédio corporativo às 6 da manhã, observando Joana Silva chegar para seu primeiro dia como coordenadora de desenvolvimento humano. Mas ela não vinha sozinha. Lucas caminhava ao lado dela, mochila escolar nas costas. E atrás deles, uma fila de pelo menos 25 funcionários de limpeza, manutenção, segurança e cafeteria que tinham ouvido sobre o que acontecera. Bom dia, senhor Almeida. Joana cumprimentou com voz firme, mas respeitosa. Já não era a mulher que tremia contra a parede. Algo fundamental havia mudado em sua postura. Joana, Ricardo respondeu, estendendo a mão. Bem-vinda ao seu novo cargo. Enquanto apertavam as mãos, André Tavares apareceu do elevador, sua expressão misturando curiosidade e algo que parecia vergonha. Ricardo, precisamos conversar. Afastaram-se enquanto Joana e Lucas entravam no prédio, seguidos pelo grupo silencioso de trabalhadores que pareciam estar testemunhando algo histórico. Os outros estão furiosos, André murmurou baixo. Marcelo ligou ontem à noite. Diz que você está nos fazendo parecer idiotas sentimentais, que contratar a faxineira como executiva é loucura que vai destruir sua reputação. E você, o que pensa? Ricardo perguntou, embora pudesse ver a resposta nos olhos do antigo sócio. André olhou para onde Lucas havia desaparecido no edifício. Acho que aquele garoto nos deu uma lição que precisávamos há décadas. E acho que se não aprendermos agora, vamos morrer sendo homens ricos, mas vazios. A honestidade brutal da confissão atingiu Ricardo profundamente. Vai vir para a primeira reunião? Não perderia por nada. André assentiu. Preciso saber o que mais tenho estado cego todos esses anos. 2 horas depois, a sala de conferências do 43º andar estava cheia de uma forma inédita. Não apenas com executivos de terno,
mas com funcionários normalmente invisíveis. Carmen, a senhora do café que tinha 17 anos preparando o cafezinho, sem que ninguém soubesse seu nome. Roberto, o segurança noturno que possuía 3 diplomas universitários, mas nunca encontrara outro emprego. Patrícia, a recepcionista que falava 5 idiomas, mas ganhava salário mínimo. Joana estava de pé na frente de todos, com Lucas sentado na primeira fila, observando com olhos que captavam cada detalhe. Obrigada por virem, Joana começou, voz tremendo ligeiramente, mas se fortalecendo a cada palavra. Sei que isso é incomum. Durante 9 anos limpei esses corredores sem que a maioria soubesse meu nome. Hoje estou aqui porque meu filho ensinou algo que eu tinha esquecido. Que conhecimento vale mais que dinheiro, e dignidade não se compra. Fez uma pausa, olhos se movendo para Ricardo. O Sr. Almeida me pediu para dirigir uma iniciativa nova. Identificar talentos escondidos entre todos os funcionários dessa empresa. Não só entre executivos, mas entre cada pessoa que trabalha aqui. Isso é ridículo. Uma voz interrompeu do fundo. Paulo Ferreira, o dono da construtora que havia gravado a humilhação original, estava de pé com expressão de nojo. Talentos escondidos entre faxineiras, entre seguranças. Joana, com todo respeito, isso é um circo. Com todo respeito? Lucas se levantou subitamente, voz cortando o ar como navalha. O senhor não sabe o que significa essa palavra. Paulo piscou, surpreso por ser confrontado pelo garoto novamente. Como é? Respeito significa reconhecer valor nos outros sem importar posição deles. Lucas caminhou para o centro da sala com confiança que silenciava todos. O senhor gravou a humilhação da minha mãe para rir com seus amigos. Isso é respeito? O silêncio que se seguiu era tão denso que doía. Paulo sentiu todos os olhares sobre ele, julgando, avaliando. Roberto. Lucas se virou para o segurança que se sobressaltou ao ouvir seu nome. Pode dizer ao senhor Ferreira quantos idiomas fala? Roberto engoliu seco, nervoso. Eu falo português, inglês, francês, italiano e mandarim. E quantos diplomas tem? 3. Graduação em administração, mestrado em relações internacionais e especialização em gestão de crises. A revelação caiu como bomba. Os executivos olhavam para o segurança que tinham ignorado durante anos com nova compreensão. E por que trabalha como segurança? Lucas perguntou gentilmente. Porque, quando cheguei ao Brasil como refugiado, ninguém queria contratar alguém com sotaque estrangeiro para cargos gerenciais. Roberto respondeu, voz quebrando. Mas eu precisava alimentar minha família, então aceitei o único trabalho que me ofereceram. Joana se aproximou de Roberto com lágrimas nos olhos. A partir de hoje, você vai dirigir nosso novo departamento de relações internacionais, com um salário que corresponde às suas qualificações reais. Roberto cobriu o rosto com as mãos, soluçando abertamente. 17 anos de se sentir invisível, de estar superqualificado e subvalorizado, explodiram naquele momento de reconhecimento. Carmen, Lucas continuou, pode contar o que fazia antes de trabalhar no café? A senhora idosa se levantou devagar, voz tremendo. Era chefe executiva no Hotel Grand Paulista durante 22 anos. Perdi meu emprego quando o hotel fechou e não consegui outro na minha idade. Todo mundo dizia que eu era velha demais. E Patrícia? Lucas apontou para a recepcionista. Qual sua verdadeira história? Patrícia respirou fundo. Tenho mestrado em comunicação corporativa. Trabalhei como tradutora para consulados durante 12 anos. Mas quando tive minha filha e pedi horários flexíveis, me demitiram. Ninguém mais queria contratar mãe solteira que precisava sair cedo para buscar a criança. Com cada revelação, os executivos afundavam mais em suas cadeiras. Ricardo sentia como se estivesse vendo sua empresa pela primeira vez, descobrindo camadas de humanidade e talento que tinha ignorado por décadas. Isso é o que meu pai me ensinou antes de morrer, Lucas disse, voz enchendo toda a sala. Que gente pobre não é pobre porque falta inteligência. É pobre porque o sistema foi feito para mantê-los invisíveis. Porque pessoas como vocês decidem em 30 segundos quem vale a pena e quem não, baseado em roupa, sotaque, idade ou gênero. Paulo se levantou abruptamente. Não vou ficar aqui sendo ensinado por uma criança. Então vá embora,
Ricardo disse firmemente, surpreendendo todos. Mas se sair por aquela porta, não volte, porque essa empresa está mudando e não há lugar para gente que valoriza ego mais que humanidade. Paulo o encarou com incredulidade. Está me demitindo? Estou te dando uma escolha, Ricardo respondeu. Aprende a lição que esse garoto está ensinando ou encontra outra empresa onde possam tolerar sua arrogância. Paulo olhou ao redor buscando apoio, mas encontrou apenas rostos observando com expectativa. Finalmente, com gesto de frustração, saiu batendo a porta. Alguém tinha que ir primeiro, André comentou suavemente. Melhor que seja ele. Joana retomou o controle da reunião, voz agora completamente firme. Vamos criar um programa onde cada funcionário pode demonstrar suas verdadeiras habilidades. Não importa se você limpa banheiros ou serve café. Se tem talento, vamos encontrar e usar. As 2 horas seguintes foram revelação após revelação. Descobriram que o faxineiro era contador certificado, que a atendente de limpeza tinha licenciatura em psicologia, que o motorista havia sido engenheiro civil em seu país natal. No final da reunião, Ricardo se aproximou de Lucas, que observava tudo com satisfação silenciosa. Seu pai estaria orgulhoso, Ricardo disse suavemente. Lucas olhou para ele com olhos brilhando de lágrimas contidas. Meu pai dizia que legado verdadeiro não é dinheiro que você deixa, mas vidas que você muda. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Eu também estou começando a entender, Ricardo admitiu. E estou 12 anos atrasado. Enquanto todos saíam da sala, Joana se aproximou do filho e o abraçou forte. Como você aprendeu tudo isso? Sussurrou. De você, mãe? Lucas respondeu. Você nunca perdeu sua dignidade mesmo quando te tratavam como invisível. Me ensinou que o valor real de uma pessoa não muda, não importa como outros a vejam. E naquele momento, numa sala de reuniões que havia testemunhado anos de arrogância, algo novo nasceu. A possibilidade de que mudança real era possível quando humildade substituía orgulho. A transformação mal começava. Uma semana depois da reunião que havia transformado tudo, Ricardo Almeida recebeu uma ligação que fez seu sangue congelar. Era sua assessora jurídica, e sua voz tremia com urgência raramente demonstrada. Senhor Almeida, temos um problema sério. O vídeo. Ricardo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Havia esquecido completamente que Paulo Ferreira tinha gravado toda a humilhação de Lucas e Joana. O que aconteceu com o vídeo? Está circulando nas redes sociais. Alguém vazou do grupo privado do clube empresarial. Já tem mais de 3 milhões de visualizações. O mundo de Ricardo parou. Durante décadas havia construído cuidadosamente sua imagem pública como empresário bem-sucedido e filantropo respeitado. Um vídeo mostrando-o humilhando uma criança poderia destruir tudo em questão de horas. Preciso ver esse vídeo, agora. 20 minutos depois, Ricardo estava em seu escritório com André Tavares, observando a tela do computador enquanto o vídeo reproduzia a cena que havia tentado esquecer. Mas o que viu o deixou completamente paralisado. O vídeo não mostrava apenas sua crueldade. Mostrava tudo. Sua arrogância, suas zombarias, as lágrimas de Joana, a dignidade inabalável de Lucas e o momento devastador quando o garoto havia revelado que seu pai morrera. Mas o pior era que alguém havia adicionado legendas destacando cada momento cruel. Este homem vale 1,2 bilhão. Dizia uma legenda sobre seu relógio de diamantes. Esta mulher limpa banheiros para sobreviver. Sobre Joana chorando. Este menino acabou de perder o pai. Sobre Lucas revelando a morte de Antônio. Os comentários eram devastadores. Esse bilionário é um monstro. Essa mãe trabalhando enquanto esse cara ri do filho dela. O garoto tem mais classe que todos esses ricos juntos. Preciso saber como termina essa história. Alguém sabe quem são? André desligou o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Ricardo, isso é catastrófico. As ações da sua empresa já caíram 14% esta manhã. Há hashtags pedindo boicotes. O conselho diretor está exigindo sua renúncia. Ricardo se deixou cair na cadeira, sentindo o peso de consequências que havia ignorado completamente. Quem vazou? Tenho certeza, André murmurou.
Paulo e Marcelo estão furiosos pelas mudanças que você implementou. Henrique também. Como se tivesse sido invocado, o telefone de Ricardo tocou. Era Marcelo Santos, e sua voz destilava veneno puro. Espero que esteja curtindo seu experimento de justiça social, Ricardo. Porque está te custando tudo. Foi você quem vazou o vídeo? Ricardo perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo tom triunfante de Marcelo. Eu não vazei nada. Mas quando Paulo me mostrou e perguntou se achava que deveria ser público, disse que a verdade sempre merece ser conhecida. O que as pessoas fazem com essa verdade não é meu problema. Sabe o que você fez? Ricardo sentiu raiva fervendo. Não destruiu só a mim. Destruiu Joana e Lucas também. Agora o mundo inteiro os conhece, vai persegui-los, transformá-los em espetáculo. Deveria ter pensado nisso antes de transformá-los em suas mascotes corporativas. Marcelo respondeu friamente. Você nos fez parecer monstros, Ricardo. Então decidimos mostrar ao mundo quem você realmente é. A ligação terminou, deixando Ricardo tremendo de fúria e impotência. Durante 55 anos, havia controlado narrativas, manipulado percepções, construído sua imagem com precisão. E agora? Um vídeo de 5 minutos estava destruindo tudo. O que vai fazer? André perguntou suavemente. Antes que Ricardo pudesse responder, sua secretária entrou correndo. Senhor Almeida, há jornalistas cercando o prédio e Joana Silva acabou de chegar com o filho. Os repórteres estão assediando ela na entrada. Ricardo se levantou imediatamente. Mande segurança tirá-los daqui. E traga Joana e Lucas para meu escritório pela entrada privada. 10 minutos depois, Joana entrava no escritório com Lucas, ambos visivelmente abalados. Joana tinha olhos vermelhos de tanto chorar, e Lucas segurava sua mão com força protetora. Sinto muito, Ricardo disse imediatamente, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. Sinto muitíssimo. Isso é minha culpa. Eu os coloquei nessa posição. Não é sua culpa, Joana respondeu, embora sua voz tremesse. O senhor não vazou o vídeo. Mas eu criei a situação que permitiu que esse vídeo existisse, Ricardo insistiu. Fui eu quem os humilhou. Fui eu quem... Senhor Almeida, a voz de Lucas o interrompeu. O menino o encarava com aqueles olhos velhos demais para sua idade. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. O senhor está arrependido porque o vídeo se tornou público ou está arrependido pelo que fez? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Percebeu que Lucas acabara de expor algo fundamental. A diferença entre lamentar as consequências e lamentar as ações. Estou arrependido pelas duas coisas. Ricardo respondeu honestamente. Mas você tem razão em perguntar. Porque se o vídeo nunca tivesse vazado, não sei se estaria enfrentando realmente o que fiz. Lucas assentiu devagar, como se estivesse avaliando a sinceridade da resposta. Meu pai dizia que erros públicos exigem correções públicas. Se o que fez foi em público, então seu arrependimento também precisa ser público. E o que você sugere? Ricardo perguntou, disposto a ouvir o que esse garoto extraordinário tinha a dizer. Uma coletiva de imprensa. André interveio subitamente. Conta toda a história. Não só o vídeo, mas o que aconteceu depois. Mostra a transformação real. Isso seria suicídio profissional. Ricardo murmurou, embora soubesse que André estava certo. Senhor Almeida, Joana falou com voz firme que surpreendeu todos. Durante toda a minha vida fui invisível. As pessoas me olhavam sem me ver de verdade. Limpava banheiros, arrumava espaços, e era como um fantasma que aparecia e desaparecia sem deixar rastro. Fez uma pausa. Lágrimas se formando, mas voz mantendo-se forte. Agora, pela primeira vez em anos, sou visível. Sim, é desconfortável. Sim, é assustador que milhões de pessoas tenham visto minha humilhação, mas também viram minha dignidade. Viram meu filho me defendendo. Viram que somos pessoas reais com histórias reais. O que está dizendo? Ricardo perguntou gentilmente. Estou dizendo que não podemos nos esconder disso. Precisamos enfrentar. Juntos. A palavra juntos ecoou no escritório com peso profundo. Ricardo percebeu que Joana não estava o culpando ou abandonando. Estava oferecendo algo que ele não merecia. Solidariedade. Tem mais uma coisa. Lucas tirou sua mochila e extraiu uma pasta gasta.
Estive trabalhando em algo com Roberto e os outros funcionários. Abriu a pasta, revelando documentos meticulosamente organizados. É o plano completo para o Fundo Educacional Antônio Moreira. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você chamou de Fundo Antônio Moreira? Pelo meu pai. Lucas assentiu. Ele acreditava que educação era a única forma real de quebrar ciclos de pobreza. Então desenhamos um programa que não só dá bolsas, mas conecta estudantes com mentores profissionais, oferece capacitação técnica e ajuda pais a navegar o sistema universitário. Passou as páginas, mostrando projeções financeiras, cronogramas de implementação e depoimentos de funcionários que queriam participar como mentores voluntários. Era trabalho de nível profissional, que impressionaria qualquer consultor corporativo. Você fez tudo isso? André perguntou com assombro genuíno. Não só eu. Roberto contribuiu com a estrutura administrativa. Carmen ajudou com o orçamento, porque além de ser chefe, é contadora certificada. Patrícia traduziu tudo para 4 idiomas para incluir famílias imigrantes. Ricardo sentiu lágrimas se formando enquanto folheava as páginas. Esse garoto de 12 anos havia criado em uma semana algo mais significativo que qualquer iniciativa que seu departamento de responsabilidade social havia produzido em anos. Lucas, Ricardo disse, voz quebrando, isso é extraordinário. Mas precisa de seu apoio público, Lucas respondeu. Por isso acho que a coletiva é boa ideia. Não só para se desculpar, mas para anunciar isso. Para mostrar que a mudança é real. Vão me destruir, Ricardo murmurou. Os jornalistas, as redes sociais, meus concorrentes, todos vão aproveitar para me afundar. Provavelmente, Lucas concordou com honestidade brutal. Mas meu pai também dizia que força verdadeira não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que cai. E em se levantar melhor do que era antes. Naquele momento, a porta do escritório se abriu abruptamente. Era Henrique Costa. E sua expressão era de fúria absoluta. Então é verdade? Rugiu. Vai fazer uma coletiva com essa gente? Vai se humilhar publicamente? Henrique, saia do meu escritório, Ricardo disse firmemente. Não até você recuperar a sanidade. Henrique se aproximou ameaçadoramente. Ricardo, somos amigos há 22 anos. Estou te salvando de você mesmo. Essa mulher e esse garoto estão te manipulando. Estão usando você para... Chega! A voz de Lucas cortou o ar como trovão. Todos se viraram para o menino, surpreendidos pela força em sua voz. O Senhor gravou nossa humilhação para entretenimento. Lucas caminhou diretamente para Henrique sem medo algum. Depois ajudou a vazar esse vídeo para destruir o Sr. Almeida porque não gostou que ele me tratasse como pessoa. Eu não vazei nada, Henrique protestou, mas sua voz carecia de convicção. Talvez não diretamente, mas deu o vídeo para Paulo, sabendo exatamente o que ele faria. Lucas o encarou com olhos que pareciam ver direto em sua alma. Sabe o que o torna diferente do Sr. Almeida? O quê? Henrique perguntou com desdém. O Sr. Almeida foi cruel por arrogância, mas pelo menos teve coragem de enfrentar seus erros e mudar. O senhor é cruel por covardia. Esconde sua crueldade atrás de proteger um amigo, quando realmente só está protegendo seu próprio ego. O silêncio que se seguiu era tão denso que doía. Henrique olhava para o garoto com uma mistura de fúria e algo que parecia vergonha. Sabe o que mais descobrimos essa semana? Lucas continuou implacavelmente. Roberto investigou um pouco sobre o senhor. Sua empresa de investimentos tem o pior histórico de processos trabalhistas de todo o setor. 18 funcionários processando por assédio moral nos últimos 3 anos. Henrique empalideceu visivelmente. Isso é informação confidencial. 18 pessoas destruídas. Lucas repetiu. Lágrimas agora correndo por suas bochechas. 18 famílias quebradas porque o senhor achou que seu poder lhe dava direito de tratar pessoas como lixo. E tem coragem de julgar o senhor Almeida por tentar ser melhor? Joana se aproximou do filho, colocando mão em seu ombro. Mas Lucas não havia terminado. Meu pai morreu porque uma empresa escolheu economizar dinheiro em vez de proteger trabalhadores. O senhor fez exatamente a mesma coisa 18 vezes. Então, antes de falar sobre manipulação ou humilhação, olhe-se no espelho. Henrique abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de formular resposta. A revelação havia sido tão precisa, tão devastadora,
que não havia defesa possível. "Saia do meu escritório", Ricardo repetiu, voz agora carregada com autoridade absoluta. "E Henrique, quando sair, pense naqueles 18 funcionários. Pense em suas famílias. E se pergunte se o dinheiro que economizou valeu a destruição que causou." Henrique saiu sem dizer palavra, mas sua expressão era de alguém que acabara de ver a própria alma e não gostara do que encontrou. Quando a porta se fechou, Ricardo se virou para Lucas. "Como soube sobre os processos?" "Roberto tem contatos em toda a indústria", Lucas explicou, limpando as lágrimas. "Quando começamos a investigar as empresas dos outros executivos, encontramos muitas coisas que ninguém quer que sejam públicas." "Que tipo de coisas?" André perguntou, embora parecesse temer a resposta. Lucas tirou outra pasta de sua mochila. "Marcelo Santos tem 5 denúncias ativas de funcionários alegando assédio no trabalho. Paulo Ferreira sonegou impostos por 8 milhões no ano passado. E tem mais." Ricardo sentiu como se estivesse vendo um mundo completamente novo. Durante anos havia operado em círculos de poder onde todos ignoravam mutuamente suas faltas. Era um pacto silencioso de cumplicidade mútua. E agora um garoto de 12 anos havia exposto esse pacto completamente. "O que pensa fazer com essa informação?" Ricardo perguntou. Lucas considerou a pergunta cuidadosamente. "Nada, por enquanto. Não queremos afundar ninguém. Só queremos que as pessoas sejam melhores. Mas se continuarem nos atacando, se seguirem tentando destruir o que estamos construindo, então talvez essa informação precise ser pública também. Isso é proteção estratégica", André murmurou, embora houvesse admiração em sua voz. "Não é manipulação, é defesa", Joana corrigiu firmemente. "Durante anos, pessoas poderosas usaram informação como arma contra os fracos. Por que não podemos usar a verdade como escudo?" Ricardo percebeu naquele momento que havia subestimado completamente Joana. Não era apenas uma vítima precisando de resgate. Era uma estrategista que havia aprendido a sobreviver em um mundo feito para esmagá-la. "A coletiva é amanhã", Ricardo anunciou subitamente. "E não vou sozinho. Joana, Lucas, quero vocês comigo naquele palanque. Quero que o mundo veja que mudança real é possível." "Senhor Almeida", Joana disse suavemente. "Tem certeza? Uma vez que cruze essa linha, não há volta. Seus amigos vão abandoná-lo. Sua reputação vai mudar para sempre." Ricardo a encarou diretamente. "Joana, durante 55 anos construiu uma reputação baseada em poder e medo. Talvez seja a hora de construir uma baseada em verdade e humanidade." Lucas sorriu, e era a primeira vez que Ricardo via alegria genuína em seu rosto. "Meu pai ficaria orgulhoso de ouvir isso." "Espero poder honrar a memória dele", Ricardo respondeu, antes de perceber o que havia dito. "Já está honrando", Lucas respondeu suavemente. "Cada vez que escolhe fazer o certo em vez do fácil, está honrando o que ele representava. Porque isso é o que ele fazia, sempre. E naquele momento, num escritório que havia testemunhado tanta crueldade, algo milagroso aconteceu. Um bilionário, uma ex-faxineira e um garoto de 12 anos se tornaram aliados unidos por algo mais poderoso que dinheiro. Tornaram-se família escolhida por valores compartilhados. A coletiva seria amanhã, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O auditório do Hotel Intercontinental em São Paulo estava lotado até a saturação. Mais de 300 jornalistas, câmeras de televisão nacionais e internacionais e uma multidão que se aglomerava do lado de fora criavam um ambiente de tensão elétrica. O vídeo da humilhação agora tinha mais de 10 milhões de visualizações, e o mundo inteiro esperava ver o que diria o bilionário que havia sido exposto como cruel. Mas o que ninguém esperava era ver Ricardo Almeida entrar no palco com Joana Silva de um lado e Lucas do outro, os três caminhando juntos como se fossem iguais. O murmúrio da multidão se intensificou imediatamente. "Essa é a mulher do vídeo? Por que estão juntos? Isso vai ser incrível." Ricardo se aproximou do microfone, mãos tremendo visivelmente. Durante 55 anos, havia dado discursos corporativos, falado em conferências internacionais, negociado com governadores. Mas nunca havia sentido esse nível de medo paralisante. "Bom dia", começou, voz saindo mais fraca do que havia pretendido. "Obrigado por virem." Parou, engolindo seco,
tentando encontrar as palavras que havia ensaiado a noite toda. Mas quando olhou para a plateia, quando viu os rostos julgando-o, todas as palavras preparadas desapareceram. Não sei como fazer isso, admitiu finalmente, voz quebrando. Não sei como pedir perdão pelo imperdoável. O silêncio que se seguiu era absoluto. Os jornalistas se inclinaram para a frente, câmeras focando cada detalhe de seu rosto. Durante uma semana, vocês viram um vídeo que mostra o pior de mim. Um vídeo onde humilho uma mulher e seu filho simplesmente porque podia. Onde uso meu poder para destruir a dignidade de pessoas que não tinham como se defender. Ricardo fez uma pausa, lágrimas começando a se formar. Esse vídeo é real. Não foi editado, não foi tirado de contexto. Cada palavra cruel que disse, cada zombaria, cada momento de desprezo absoluto, isso sou eu. Ou pelo menos, isso era eu. Mentiroso! Uma voz gritou da multidão. Era Paulo Ferreira, que havia entrado sem ser convidado. Você está fazendo teatro para salvar sua empresa. Todos sabemos que isso é uma farsa. Os seguranças se moveram para escoltá-lo, mas Ricardo levantou uma mão detendo-os. Deixem ele ficar, Ricardo disse firmemente. Ele tem direito de estar aqui. Tem direito de me chamar de mentiroso. Porque durante 23 anos fui exatamente isso. Um mentiroso que escondia sua crueldade atrás de ternos caros e doações para a caridade. Virou-se diretamente para Paulo. Mas você está certo numa coisa. Isso sim é para salvar algo. Não minha empresa, não minha reputação, mas minha alma. Paulo o encarou com desprezo. Que tocante. E quanto esses dois estão sendo pagos para participar da sua farsa? Antes que Ricardo pudesse responder, Joana se aproximou do microfone. Sua presença silenciosa, mas poderosa, capturou a atenção imediata de toda a sala. Senhor Ferreira, Joana começou, voz clara apesar do tremor evidente. Durante 9 anos limpei banheiros no prédio onde você tinha reuniões. Me viu centenas de vezes. Sabe quantas vezes me cumprimentou? Paulo piscou, claramente desconfortável. Eu não me lembro. 0. Joana interrompeu gentilmente. 0 vezes em 9 anos. Porque para o senhor, eu era invisível. Era um objeto que movia vassouras e esvaziava lixo. Mas não era uma pessoa real. Tirou um papel dobrado do bolso com mãos tremendo. Este é meu controle de trabalho de 9 anos atrás. Eu ganhava R$1.200 por mês, trabalhando 70 horas semanais. Isso é R$17 por hora para limpar os banheiros de homens que gastavam mais numa única refeição. Sua voz quebrou, lágrimas correndo livremente agora. Sabe o que eu fazia com esses R$1.200? 600 para aluguel de um cômodo onde meu filho e eu dormíamos num mesmo colchão no chão. 300 para comida, comprando o mais barato possível para que meu filho pudesse comer pelo menos 2 vezes ao dia. E o resto para material escolar e transporte. A sala estava em silêncio absoluto agora. Cada pessoa completamente cativada pela honestidade brutal de Joana. E sabe o que é mais triste? Joana continuou, voz agora carregada com emoção que fazia cada palavra doer. Que eu me sentia grata. Grata por ter aquele emprego horrível. Grata que homens como o senhor me ignorassem em vez de me assediarem. Grata por poder dar ao meu filho um teto sobre a cabeça mesmo que fosse um quarto com goteiras. Virou-se para a plateia. Olhos vermelhos, mas postura incrivelmente digna. O senhor Almeida me humilhou da pior forma possível. Me fez sentir como lixo na frente do meu próprio filho. E isso foi horrível. Mas sabem o quê? Pelo menos ele me viu. Pela primeira vez em 9 anos, alguém reconheceu que eu existia. Isso não justifica o que ele fez. Um jornalista gritou do fundo. Não, não justifica. Joana concordou firmemente. Nada justifica crueldade. Mas há diferença entre alguém que é cruel porque nunca pensou no dano que causa, e alguém que vê o dano, reconhece e decide mudar. Apontou para Paulo. Aquele homem vazou o vídeo não porque se importava com minha dignidade, mas porque queria destruir alguém que o havia desafiado. Usou minha humilhação como arma. Isso é melhor que o que o senhor Almeida fez? A pergunta pairou no ar como acusação devastadora. Paulo abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Lucas se aproximou do microfone então, e um murmúrio percorreu a multidão.
O garoto do vídeo, aquele que havia defendido sua mãe com dignidade inquebrantável, estava prestes a falar. Meu nome é Lucas Silva Moreira. Começou com voz clara, mas carregada de emoção. Tenho 12 anos e há 3 anos perdi meu pai num acidente de trabalho que não deveria ter acontecido. Tirou uma fotografia do bolso e a segurou diante das câmeras. Era a imagem de um homem sorridente com um menino pequeno nos ombros. Este é Antônio Moreira. Era chaveiro especialista. Trabalhava com sistemas de segurança. E morreu porque uma empresa decidiu que a vida dele valia menos que economizar dinheiro com eletricistas certificados. Sua voz quebrou completamente, lágrimas correndo por suas bochechas, mas continuou falando. Depois que ele morreu, ninguém nos ajudou. A empresa negou responsabilidade. Os seguros encontraram brechas para não pagar. E, de repente, minha mãe teve que se tornar faxineira porque era o único emprego que conseguia sem deixar de cuidar de mim. Lucas, querido. Joana se aproximou, mas Lucas balançou a cabeça gentilmente. Preciso dizer isso, mãe. Virou-se para a plateia, olhos varrendo sobre centenas de rostos observando. Vocês viram o vídeo da minha humilhação. Viram o Sr. Almeida zombando de mim, da minha mãe, da nossa pobreza, e ficaram furiosos. Escreveram comentários raivosos, pediram boicotes, exigiram justiça. Mas quantos de vocês já passaram por pessoas como minha mãe sem vê-las realmente? Quantos trataram funcionários de serviço como se fossem invisíveis? Quantos julgaram alguém pela roupa, trabalho ou sotaque sem conhecer a história? A acusação era suave, mas devastadora. Vários jornalistas baixaram o olhar, incapazes de manter contato visual com o garoto. O Sr. Almeida fez algo horrível. Lucas continuou. Mas pelo menos teve coragem de enfrentar. Teve coragem de admitir que estava errado e tentar mudar. Quantos de vocês podem dizer o mesmo? Aproximou-se da mesa onde havia colocado uma pasta grossa. Este é o Fundo Educacional Antônio Moreira. Eu criei com a ajuda de funcionários que o Sr. Almeida tinha ignorado durante anos. Funcionários que revelaram ser engenheiros, contadores, tradutores, chefes profissionais. Pessoas brilhantes presas em empregos que não refletiam seu verdadeiro potencial. Abriu a pasta, mostrando páginas cheias de números, projeções e depoimentos. Este fundo vai dar bolsas completas para 100 estudantes de famílias trabalhadoras todo ano. Não só dinheiro para a faculdade, mas mentores, capacitação e apoio familiar. Vai custar 6 milhões de reais por ano. E o Sr. Almeida acabou de se comprometer a financiar durante 20 anos. Isso é 120 milhões de reais. Os mesmos 100 milhões que ele me ofereceu como zombaria naquele dia no escritório. O murmúrio da multidão se transformou em exclamações audíveis. Os jornalistas gritavam perguntas simultaneamente. Isso é verdade, Sr. Almeida? 120 milhões de reais? Isso não é só relações públicas? Ricardo se aproximou do microfone, mãos já não tremendo. É absolutamente verdade. Assinei documentos legalmente vinculantes ontem à noite. 120 milhões de reais durante 20 anos para o Fundo Antônio Moreira. Mas há condições, acrescentou surpreendendo todos. Não controlo como o dinheiro é usado. Isso é decidido por um conselho formado por Joana, Lucas, Roberto Torres e 3 representantes eleitos pelas famílias beneficiárias. Eu só assino os cheques. Por quê? Um jornalista gritou. Por que dar tanto controle? Porque durante 55 anos controlei tudo. Ricardo respondeu com honestidade brutal. E esse controle me transformou num monstro. Preciso aprender a confiar em pessoas que são melhores que eu. Pessoas que entendem o que realmente importa. Paulo se abriu caminho entre a multidão, rosto vermelho de fúria. Isso é absurdo. Ricardo, você está jogando sua fortuna fora para gente que não merece. Não merecem? Lucas se virou para ele com olhos brilhando de lágrimas e indignação. Minha mãe trabalha mais num dia do que o senhor provavelmente trabalhou na vida inteira. Roberto tem 3 diplomas universitários e fala 5 idiomas. Carmen era chefe executiva num dos hotéis mais prestigiados do país. Todos eles merecem oportunidades que lhes foram negadas por gente como o senhor. Gente que decide valor humano baseado em contas bancárias em vez de caráter. Você é só uma criança, Paulo explodiu. Não entende como o mundo real funciona.
Entendo perfeitamente como funciona. Lucas respondeu com calma devastadora. Funciona com gente poderosa protegendo seu poder às custas de gente vulnerável. Funciona com sistemas feitos para manter ricos ricos e pobres pobres. Funciona com pessoas como o Senhor se convencendo de que merecem privilégio, enquanto outros merecem sofrimento. Aproximou-se diretamente de Paulo, sem medo, apesar da diferença de tamanho. Mas sabe o quê? Esse sistema está mudando. Não porque um bilionário decidiu ser generoso, mas porque a verdade está vindo à tona. Porque pessoas estão cansadas de injustiça. Porque crianças como eu estão dizendo basta. A sala explodiu em aplausos. Não de todos, mas de pessoas suficientes para que o som fosse ensurdecedor. Paulo olhou ao redor com incredulidade, percebendo que havia perdido completamente o controle da narrativa. E quanto às outras empresas? Um jornalista gritou quando os aplausos diminuíram. E Marcelo Santos e seus processos por assédio? E Henrique Costa e suas denúncias trabalhistas? Lucas trocou o olhar com Joana, que assentiu quase imperceptivelmente. Temos documentação completa sobre várias empresas operando com práticas ilegais ou imorais. Lucas confirmou. Mas não vamos publicar hoje. Por que não? Vários jornalistas gritaram simultaneamente. Porque não queremos destruir ninguém. Joana respondeu, pegando o microfone. Queremos que mudem. Estamos dando a cada um desses empresários a mesma oportunidade que demos ao Sr. Almeida. Reconhecer erros, fazer reparações reais e se tornar pessoas melhores. E se não mudarem? Perguntou um jornalista cético. Então essa informação se tornará pública, Ricardo respondeu firmemente. Mas será a escolha deles. Podem escolher mudar voluntariamente ou podem ser forçados a mudar por escrutínio público. Isso soa como chantagem, Paulo acusou. Não é chantagem, é justiça, Lucas corrigiu. Durante anos vocês usaram poder como ameaça silenciosa. Comporte-se ou te demito. Aceite meu assédio ou perde emprego. Trabalhe em condições perigosas ou não tem como alimentar família. Isso é chantagem real. O que estamos fazendo é dar opção de fazer o certo antes de não ter opção. É mais misericórdia do que vocês mostraram jamais. Uma jornalista de veículo internacional se levantou. Senhor Almeida, o senhor vai perder centenas de milhões com essa iniciativa. Suas ações já caíram 29%. Há rumores de que o conselho vai forçar sua renúncia. Vale a pena? Ricardo olhou para Joana e Lucas, depois para a plateia. Há 2 semanas teria dito que não. Teria dito que minha empresa, minha fortuna, minha reputação eram o mais importante do mundo. Mas conheci um garoto de 12 anos que me ensinou que há coisas mais valiosas que todo o dinheiro do mundo. Me ensinou sobre dignidade, sobre justiça, sobre o tipo de legado que realmente importa. Sua voz quebrou completamente. Passei 55 anos acumulando riqueza que nunca me fez feliz, construindo impérios que nunca me fizeram sentir realizado, tentando preencher um vazio com coisas que não podiam preenchê-lo. E então uma mulher que limpava meus banheiros e seu filho me mostraram o que eu tinha procurado esse tempo todo. Propósito real, conexão humana genuína, a satisfação de usar privilégio para elevar outros em vez de esmagá-los. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Então sim, vale a pena. Vale cada centavo, cada ponto percentual de queda nas ações, cada amigo que me abandona. Porque pela primeira vez na vida, quando me olho no espelho, vejo alguém que minha mãe teria orgulho de conhecer. O silêncio que se seguiu era sagrado. Mesmo os jornalistas mais cínicos se viram sem palavras diante da honestidade brutal da confissão. Lucas se aproximou de Ricardo e pegou sua mão. O gesto era simples, mas seu significado profundo. Perdão, solidariedade e a promessa de que mudança real era possível. Joana pegou a outra mão de Ricardo e os 3 ficaram de pé diante das câmeras, unidos não por dinheiro ou poder, mas por algo infinitamente mais forte. A coletiva terminou com ovação de pé que durou quase 5 minutos. Do lado de fora, o mundo reagia. As hashtags mudaram de Prêmios Boicote Almeida para Segunda Chance. As ações da empresa começaram a se recuperar. E mais importante, dezenas de empresários começaram a entrar em contato em particular, perguntando como poderiam implementar mudanças similares. A transformação havia deixado de ser pessoal.
havia se tornado um movimento. Meses depois da coletiva que havia mudado tudo, Lucas Silva Moreira se encontrou num lugar que nunca havia imaginado visitar. O cemitério municipal onde seu pai havia sido enterrado há exatos 3 anos e meio. Mas não estava sozinho. Atrás dele caminhava Ricardo Almeida, carregando um buquê de flores brancas. Ao seu lado estava Joana, segurando uma placa de bronze que brilhava sob o sol da tarde. E rodeando-os, havia mais de 300 pessoas. Os primeiros 100 beneficiários do Fundo Antônio Moreira, funcionários da empresa transformada e dezenas de famílias cujas vidas haviam sido mudadas durante os últimos 6 meses. Roberto Torres carregava uma pá. Carmen tinha trazido terra especial de seu jardim pessoal. Patrícia segurava uma câmera documentando cada momento para o arquivo histórico que estavam construindo. Aqui, Lucas apontou para uma lápide simples que dizia: Antônio Moreira, chaveiro, esposo, pai, 1980-2021. Durante 3 anos e meio, aquela tumba havia permanecido quase esquecida, visitada apenas por Joana e Lucas quando conseguiam dinheiro para transporte até o cemitério. Não havia tido flores frescas desde o funeral porque o dinheiro que teriam gastado em flores era necessário para a comida. Mas hoje era diferente. Senhor Moreira, Ricardo falou para a lápide, voz quebrando imediatamente. Nunca tive a honra de conhecê-lo em vida, mas cheguei a conhecê-lo através de seu filho, que me ensinou tudo o que você ensinou a ele, e vim pedir perdão. Ajoelhou-se diante da tumba, colocando as flores com mãos tremendo. Perdão por ser o tipo de homem contra quem você dedicou sua vida a proteger outros. Perdão por ter tratado sua esposa como se fosse invisível. Perdão por ter humilhado seu filho quando ele só estava honrando sua memória. Lágrimas corriam livremente agora. Mas quero que saiba que sua morte não foi em vão. Seu filho pegou a dor de perdê-lo e transformou em movimento que está mudando vidas por toda a região. Converteu sua tragédia no triunfo de centenas de famílias. Lucas se aproximou e colocou mão no ombro de Ricardo. Meu pai teria dito que perdão se ganha com ações, não com palavras. E o Senhor demonstrou suas ações durante 6 meses completos. Joana se ajoelhou ao lado deles, colocando a placa de bronze contra a lápide. Nela estava gravado: Antônio Moreira, fundador espiritual do fundo educacional que leva seu nome. Seus ensinamentos sobre dignidade, conhecimento e justiça continuam transformando vidas muito depois de sua partida. 1980-2021, para sempre. Antônio, Joana falou para a tumba com voz suave mas clara. Te prometi no dia do seu funeral que nosso filho nunca esqueceria quem você é, que manteria vivo tudo o que você ensinou. Mas nunca imaginei isso. Gesticulou para as 300 pessoas que os rodeavam. Olha quantas vidas você está tocando agora. Olha quantas famílias estão sendo elevadas porque você ensinou nosso filho que conhecimento é poder, que dignidade não se negocia, que bondade é força. Sua voz quebrou completamente. Sinto sua falta a cada segundo de cada dia. Sinto falta do seu riso, suas histórias sobre fechaduras, a forma como fazia até as lições mais complexas parecerem simples. Mas também sinto que você está aqui, vivendo através do Lucas, guiando cada decisão que ele toma. Lucas abraçou sua mãe enquanto ela soluçava, suas próprias lágrimas se misturando com as dela. Durante 3 anos e meio havia carregado o peso de ser forte para sua mãe, de nunca desmoronar completamente porque ela precisava que ele fosse sua rocha. Mas hoje, rodeado por uma comunidade que os amava, permitiu-se finalmente sentir todo o peso de sua perda. Pai, Lucas falou entre soluços. Hoje faz exatamente 3 anos e meio desde que você se foi. 3 anos e meio em que tive que aprender a ser homem sem você. 3 anos e meio em que a mãe trabalhou tão duro que às vezes esquecia de comer. 3 anos e meio em que precisei de você mais do que palavras podem expressar. Limpou as lágrimas, tentando manter compostura, mas fracassando completamente. Mas também quero que saiba que seus ensinamentos me salvaram. Quando o Sr. Almeida nos humilhou, foram suas palavras que saíram da minha boca. Quando tive que defender a mãe, foi sua coragem que senti no coração. Quando criei o fundo educacional, foi sua sabedoria que guiou cada decisão. Roberto se aproximou e colocou mão no ombro de Lucas. Antônio, não nos conhecemos em vida,
Mas quero que saiba que seu filho me devolveu minha dignidade. Me viu quando todos me ignoravam. E agora posso usar minhas habilidades reais para ajudar outros como ele me ajudou. Carmen se aproximou em seguida. Eu também tenho filho, Sr. Moreira. Tem a idade que Lucas tinha quando você morreu. E durante anos, me preocupava que meu trabalho na cafeteria ensinasse que sua mãe não valia nada. Mas Lucas mostrou que o valor de uma pessoa não se mede por trabalho, mas por caráter. Um por um, beneficiários do fundo, funcionários transformados e famílias inteiras se aproximaram da tumba. Cada um compartilhou como os ensinamentos de Antônio, transmitidos através de Lucas, haviam mudado suas vidas. Uma jovem de 19 anos, primeira de sua família a ir para a universidade graças ao fundo, falou com voz tremendo. Senhor Moreira, vou estudar engenharia porque seu filho me disse que mulheres podem construir pontes tanto literais quanto metafóricas. Meu pai trabalha em construção e nunca imaginou que sua filha poderia projetar os prédios que ele constrói. Mas agora imagina, graças a você, um menino de 11 anos, cuja mãe havia sido promovida de limpeza à gestão de recursos humanos, colocou um desenho sobre a tumba. Desenhei um super-herói que se parece com você, Senhor Moreira, porque minha mãe diz que você salvou nossa família mesmo depois de morrer. E isso é o que super-heróis fazem. Ricardo observava tudo com reverência. Durante 55 anos, havia perseguido legados baseados em prédios com seu nome, em fundações corporativas, em artigos de revistas celebrando sua riqueza. Mas nada disso se comparava a isto. Um homem que havia morrido na pobreza, mas cujo impacto se multiplicava exponencialmente através das vidas que tocava. Antônio, Ricardo falou novamente, voz carregada com emoção que nunca havia sentido antes. Te invejo. Sei que é estranho invejar um homem morto, mas é verdade. Porque você teve algo que todo o meu dinheiro nunca pôde me comprar. Um filho que te ama tão profundamente que converteu sua memória em movimento. Uma esposa que te honra todo dia, sendo exatamente a mulher que você criou seu filho para respeitar. Passei décadas construindo impérios que serão esquecidos quando eu morrer. Você trabalhou em silêncio, ensinando seu filho lições simples e criou legado que viverá para sempre. Isso é verdadeira riqueza. Isso é verdadeiro sucesso. Lucas tirou um envelope de sua mochila. Pai, tem algo que quero te ler. É uma carta que escrevi, mas nunca enviei porque não sabia para onde enviar. Abriu o envelope com mãos tremendo e começou a ler. Querido pai, passaram 3 anos e meio desde que você se foi, mas sinto que nossa conversa nunca terminou. Ainda falo com você na minha mente todo dia. Ainda escuto sua voz quando enfrento decisões difíceis. Ainda sinto sua mão no meu ombro quando preciso de coragem. Quero te contar sobre tudo o que aconteceu. Sobre como um homem rico nos humilhou, mas depois se tornou nosso aliado. Sobre como a mãe passou de limpar banheiros a dirigir programas que mudam vidas. Sobre como seus ensinamentos sobre fechaduras me ajudaram a abrir o coração fechado de um bilionário. Mas mais que tudo, quero que saiba que te perdoo. Joana levantou a vista bruscamente, surpresa. Lucas nunca havia mencionado precisar perdoar seu pai. Te perdoo por trabalhar tão duro que às vezes chegava em casa cansado demais para brincar. Te perdoo por aceitar aquele trabalho perigoso porque precisava do dinheiro. Te perdoo por morrer e nos deixar sozinhos. Lágrimas caíam sobre o papel agora, manchando as palavras. Sei que sou bobo perdoar você por coisas que não foram sua culpa. Mas durante 3 anos e meio, carreguei raiva silenciosa contra você por nos deixar. Por não ter sido mais cuidadoso. Por não ter lutado mais para ficar. Mas agora entendo que você fez exatamente o que sempre fez. Proteger outros mesmo quando te colocava em perigo. E entendo que me ensinou tudo o que eu precisava saber antes de ir. Me deu ferramentas para sobreviver, para prosperar, para transformar dor em propósito. Então te perdoo. E mais importante, me perdoo por todos os momentos em que senti que não era suficiente sem você. Porque agora sei que sou exatamente quem você queria que eu fosse. Alguém que usa conhecimento para servir, que defende dignidade de outros, que converte privilégio da educação em responsabilidade de elevar comunidades. A voz de Lucas quebrou completamente nas últimas linhas. Te amo, pai.
E prometo continuar te fazendo sentir orgulhoso todo dia da minha vida. Não construindo monumentos à sua memória, mas vivendo os valores que você me ensinou. Seu filho para sempre, Lucas. O silêncio que se seguiu era sagrado. 300 pessoas choravam abertamente, tocadas pela honestidade brutal de um garoto de 12 anos, que acabara de articular dor que muitos adultos nunca encontram palavras para expressar. Joana abraçou seu filho com força, que falava de 3 anos e meio de dor compartilhada. 3 anos e meio de serem fortes um para o outro. 3 anos e meio de converter tragédia em triunfo. Ricardo se aproximou devagar e se ajoelhou diante de Lucas. Posso dizer algo? Lucas assentiu, incapaz de falar. Antônio, se você está me escutando de onde estiver, quero fazer uma promessa. Vou cuidar da sua família como se fosse minha. Não porque preciso deles para minha redenção, mas porque me deram algo que nunca tive. Propósito real. Lucas nunca vai te substituir como pai. Ninguém pode fazer isso. Mas se ele me permitir, gostaria de ser mentor, amigo. Alguém que garanta que seu filho tenha todas as oportunidades que seu brilhantismo merece. Olhou diretamente para Lucas. E te prometo que cada decisão que tomar na minha empresa vou perguntar: o que Antônio Moreira faria? Porque você criou o filho que entende sobre liderança, integridade e dignidade humana mais que qualquer executivo que conheci. Lucas estendeu sua mão para Ricardo. Acordo feito. Mas tem uma condição. Qual? Que nunca esqueça que o verdadeiro tesouro não está em cofres. Está nas vidas que você toca, nas pessoas que você eleva e no legado de bondade que você deixa. Ricardo apertou a mão do garoto, selando promessa que sabia que cumpriria até seu último suspiro. Roberto começou a cavar pequeno buraco ao lado da tumba. Carmen adicionou terra especial. E juntos, plantaram uma árvore. Uma jabuticabeira jovem que, segundo o simbolismo que Lucas havia pesquisado, representava raízes profundas, longevidade e frutos que alimentam gerações. Esta árvore vai crescer durante os próximos 100 anos, Lucas explicou enquanto todos ajudavam a plantar. Vai dar sombra a visitantes futuros. Suas raízes vão aprofundar, mantendo-a firme durante tempestades. E todo ano que cresce vai nos lembrar que impacto real não se mede em meses ou anos, mas em gerações. Quando terminaram de plantar, todos ficaram em círculo ao redor da tumba. Patrícia tirou fotografia que capturaria este momento para sempre. 300 pessoas de todas as idades e origens, unidas em silêncio reverencial, honrando o homem que nunca conheceram, mas cujos ensinamentos haviam mudado suas vidas. Tem uma última coisa, Lucas disse suavemente. Tirou o pequeno objeto do bolso. A primeira chave mestra que seu pai lhe havia dado quando tinha 7 anos. Ferramenta simples usada para ensiná-lo sobre fechaduras. Segurou-a por momento, lembrando da sensação da mão de seu pai guiando a sua enquanto aprendia a girar a chave exatamente certo. Então, com movimento decidido, enterrou-a ao pé da árvore recém-plantada. Para que as raízes cresçam ao redor dela, explicou. Para que parte dele sempre esteja aqui, dando força à árvore que simboliza seu legado. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, o grupo gradualmente se dispersou. Mas Ricardo, Joana e Lucas ficaram mais um momento. Acha que ele está orgulhoso? Lucas perguntou em voz baixa. Joana o abraçou fortemente. Meu amor, seu pai está mais que orgulhoso. Está maravilhado. Está celebrando. E está te dizendo para seguir em frente. Continuar mudando o mundo. Continuar honrando sua memória, exatamente como você tem feito. E você, mãe? Está bem? Joana olhou para a tumba, depois para seu filho, depois para Ricardo, que havia passado de humilhadora parte de sua família escolhida. Pela primeira vez em 3 anos e meio, disse com voz cheia de assombro. Estou mais que bem. Estou completa. Não porque a dor desapareceu, mas porque aprendemos a transformá-la em algo bonito. Ricardo colocou mão no ombro de Joana e outra no de Lucas. Antônio Moreira nunca construiu prédios com seu nome. Nunca acumulou milhões de reais. Nunca apareceu em revistas celebrando sucesso. Mas construiu algo infinitamente mais valioso. Família que entende que verdadeiro legado se mede em vidas mudadas, não em contas bancárias. E graças a ele,
Ricardo continuou, voz quebrando com emoção final. Um homem que havia perdido sua alma a encontrou novamente. Graças a ele, centenas de famílias têm esperança. Graças a ele, movimento de transformação está mudando como empresas tratam pessoas. Esse é o tipo de riqueza que nunca morre. Esse é o tipo de sucesso que transcende gerações. Esse é o tipo de legado que transforma homem ordinário em extraordinário. Enquanto caminhavam para a saída do cemitério, Lucas se virou uma última vez para a tumba de seu pai, para a árvore recém-plantada, para a placa que brilhava sob últimos raios do sol. E naquele momento, sentiu algo que não havia sentido em 3 anos e meio: paz completa. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque havia aprendido a lição final que seu pai queria ensinar. Que amor verdadeiro nunca morre, se transforma, se multiplica, se converte em ações que mudam o mundo. E enquanto Lucas Silva Moreira caminhava para seu futuro, de mãos dadas com sua mãe e acompanhado pelo homem que havia passado de inimigo a aliado, sabia uma coisa com certeza absoluta: seu pai viveria para sempre. Não em lápides de mármore ou monumentos caros, mas em cada vida mudada pelo Fundo Antônio Moreira, em cada funcionário tratado com dignidade em vez de desprezo, em cada criança que aprenderia que conhecimento é poder e bondade é força, em cada bilionário que aprenderia que o verdadeiro tesouro não se guarda em cofres, se compartilha, se multiplica e vive para sempre nos corações que toca. Porque no final, a lição mais importante que Antônio Moreira havia ensinado não era sobre fechaduras ou códigos ou sistemas de segurança. Era sobre a única coisa que nenhum cofre do mundo pode proteger e que nenhuma fortuna do mundo pode comprar: o legado de um homem bom, vivendo através do filho que ele amou, tocando vidas que ele nunca conheceu, mudando um mundo que ele nunca viu. E esse legado nunca, jamais morreria. Creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguí, mi bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito, justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, bro, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, weón, se lo necesita full al pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo, oye, sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El pato ya está roto desde el año pasado, por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo, ¿de qué dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins,
estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona, el Pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el Pato es el Pato. O sea, Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wicsterman jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? La NUS, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del Patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones...
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,